Olá, bom dia. Aqui é Roberto Bezerra, começando mais um programa Repercute do nosso canal, onde eu faço análises políticas sobre as esferas regionais, nacionais e internacionais. Vamos começar pela internacional, essa manchete que está estampada em todos os veículos de comunicação do Brasil e do mundo, que é o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, um dos maiores líderes que o Brasil já viu, o carisma que esse líder, que esse ex-presidente tem perante a seu povo. E realmente foi montado essa trama aí de que queriam dar um golpe no Brasil e capitaneado por ele, e que realmente isso não tem cabimento nenhum. Nós estamos vendo lá as apresentações de prova, o próprio procurador Gournay, ele próprio falou que não aconteceu, na narrativa, na leitura do relatório dele, acusatório. Então fica claro que isso aí foi uma narrativa inventada pela esquerda. Lula, e com o STF que ajudou Lula a voltar para o poder, e estão querendo eliminar a única pessoa que tem capacidade de aglutinar todos os brasileiros e realmente colocar a esquerda no lugar que ela tem que ficar. Então, lamentável esse episódio de um julgamento de alguém que nunca roubou R$1 de ninguém. Pelo contrário, foi um dos melhores presidentes que o Brasil já teve. Governou o país com 23 ministros. Hoje o Lula está com 41 ministros. O pessoal numa farra, gastando, requerendo aviões da FAB para assistir jogo de futebol, setores do primeiro escalão, do segundo escalão, fazendo uma farra com o dinheiro público. E no Bolsonaro isso não aconteceu. Só para vocês terem uma ideia, hoje o Lula viaja com a Janja em grandes hotéis que diárias chegam a 70, 80 mil. O Bolsonaro, quando viajava, ficava nas embaixadas, ia com a comitiva extremamente pequena. Então, esse é o presidente que a esquerda quer julgar. Porque não tem jeito. O STF hoje é composto só de membros da esquerda. O Zanin foi advogado do PT, do Lula. O Toffoli, advogado do PT, do Lula. O Dino, também sempre da esquerda ali. O Barroso também sempre ligado à militância de esquerda. Então aquilo ali não é um tribunal. Aquilo na verdade, um apêndice ali do executivo, capitaneado pelo Lula, e que está tentando eliminar um adversário que é o que tem condições de eliminar a esquerda, para ela nunca mais voltar ao poder aqui no Brasil. Vamos pular para outro tema, sobre a CPMI do INSS, que vai fazer justiça, que nós até agora não tínhamos ninguém preso desse roubo absurdo que fizeram em cima dos velhinhos, das pessoas vulneráveis do nosso país. E essa CPI, com a rasteira que a direita deu, com a sua base pujante de deputados e senadores que têm coragem de enfrentar todo esse sistema que está montado para roubar e surrupiar o nosso país. E esses deputados da direita e senadores da direita estão fazendo um excelente trabalho. E eu tenho certeza, hoje já foi decretado várias prisões, em colegiado. Essas prisões foi decretado pela CPMI, pelo relator, e eu tenho certeza que nós vamos ter orgulho dessa CPI. E para falar da CPI, vamos falar do tempo quente que teve lá, nós tivemos a Coronel Fernanda, que é aqui do nosso estado de Mato Grosso, bateu de frente lá com a senadora, aquela senadora que é outra esquerdista,
uma jogadora de vôlei que foi para a política, mas não fez jus pelo povo, defendendo esse governo que aí está, que só explora o povo, só aumenta imposto, só tenta sugar tudo o que o povo brasileiro produz. E essa senadora Leila está do lado desse espectro político nacional. Então, houve um tempo quente. Parabéns, Coronel Fernanda. Mostrou o sangue quente que você tem da Polícia Militar do Mato Grosso. É isso aí. Também tivemos lá a Comissão de Ética, Conselho de Ética da Câmara, também colocou o nome do Medeiros, para avaliação lá também. O Medeiros é um deputado combativo também, do PL, deputado da direita, tem um grande trabalho aqui pelo estado de Mato Grosso, e aí, com o seu uso da tribuna lá, a esquerda lá forjou uma denúncia lá para tentar tirar o brilho do nosso deputado Medeiros. Mas eu tenho certeza que o Conselho de Ética vai liberar o Medeiros, que ele vai sair vitorioso dessa análise da sua conduta como parlamentar. E vamos passar agora para a política internacional. Estamos aí na expectativa de que o Trump já dê a ordem logo para tirar o Maduro. Nós não aguentamos mais ver os nossos irmãos venezuelanos nas ruas das nossas cidades. Aonde você vai no Brasil tem venezuelano tentando um lugar ao sol, porque lá eles ganhavam $1, estava equivalente a $1,80 o salário mínimo lá na Venezuela. Realmente eles tiveram que fugir do seu país para sobreviver, porque lá não tinha como mais sobreviver. Lá o dinheiro é só para quem é próximo ao Maduro e quem está envolvido no tráfico de droga. E o maior chefe da quadrilha lá é o Maduro. Então, quem não se submete a isso, que não quer entrar para o mundo das drogas, do tráfico, lá na Venezuela não tem lugar ao sol. Então, esses irmãos venezuelanos vieram para o Brasil. Hoje, lá em Pacaraima, é uma convulsão social, de tanto venezuelano que chega, e outros que vão adentrando o Brasil afora. Então, a gente torce que o Trump tome essa decisão logo, de já invadir logo a Venezuela e colocar o governo da Venezuela na mão de quem ganhou, que foi o presidente indicado pela Maria Corina Machado, que eu considero que seja a maior liderança da Venezuela. Ela que tinha que ter sido a candidata, mas aí não foi possível. Tentou uma outra candidata, barraram lá com o STF da Venezuela, e aí acabou sendo um nome, sendo o candidato da esquerda lá. E ele ganhou porque o Maduro não apresentou as atas, mas como é uma ditadura, não teve condições de assumir e teve que, inclusive, vazar da Venezuela, porque senão ele morreria. E a Maria Corina Machado está lá, mas está escondida. Não pode dar bobeira, qualquer momento, essa gangue, esses mercenários que dão segurança ao Maduro, pode pegar ela. Então, a política internacional continua nesse dilema. E, tratando-se de Oriente Médio, nós temos aí uma convocação de Israel, do Ministério da Defesa de Israel, convocando mais reservistas para integrar o exército israelense, que provavelmente vai ter mais guerra ali no Líbano. Há uma probabilidade também de mais um ataque ao Irã, porque eles não pararam o programa nuclear deles, continuam trabalhando, e nós não podemos permitir que esse povo louco, que explode tudo, tenha a bomba atômica, aí acabou com o mundo. E então Israel está convocando, então isso significa que nós vamos continuar tendo esse problema no abastecimento de combustível mundial, porque lá
os maiores produtores de combustível, depende ali do Estreito de Hormuz, né, que é comandado pelo Irã, e aquilo ali dificulta todo, né, o escoamento da produção dos Emirados Árabes, do Iraque, de Dubai, enfim, é o único caminho que tem para esse petróleo passar. E quando tem essas situações de guerra, essa insegurança, né, realmente a tendência dos preços é aumentar, porque o Irã também é um grande produtor de petróleo, mas hoje está com sanções e isso acaba gerando uma falta de produto no mercado. E o capitalismo, quando falta produto, aumenta o preço. E quem paga somos nós. Todos, né, os habitantes do planeta Terra que dependem de abastecer seus veículos. Vamos falar também da Ucrânia. Continuam os ataques, né, continuam os ataques de ambas as partes, só que diferente. A Ucrânia ataca passivos militares para destruir a força militar da Rússia, né, que invadiu seu território ilegalmente, descumprindo todas as legislações e desrespeitando todas as legislações internacionais. Então a Ucrânia está resistindo bravamente, né? A resistência ucraniana tem que ser tirada do chapéu para aquele povo, e eles estão lá firme. Só que eles estão conseguindo fazer um míssil agora que consegue atacar todo o território russo. E eles estão destruindo as refinadoras de petróleo da Rússia. Só que isso acaba tendo impacto para a economia mundial, porque a Rússia está tendo sanções tanto da comunidade europeia quanto dos Estados Unidos e do Ocidente em geral. E isso acaba também. A Rússia produz aí uma faixa etária de 14% da produção de combustível do mundo, né? E eles, com essas sanções, não estão colocando seu produto no mercado. Ou seja, também é mais um fator que faz nós sentirmos o preço na bomba, né? Então a gente tem que lutar para que rezar para que essas guerras se encerrem, fora as vidas que estão sendo perdidas, né, de jovens russos, né, que está lutando uma guerra que não é deles. Isso é vontade do Putin, aquele louco que é um cara aficionado por guerra, né, e fica judiando da sua população, principalmente dos seus jovens. E o mesmo está acontecendo com a Ucrânia, que o Putin não tem pudor nenhum. Ele ataca hospital, escola, né, ele não ataca ativos militares. Encerrando, né, sobre as manchetes internacionais, vamos falar da nossa regional aqui. A nossa regional está pegando fogo. Está aí o grupo ligado ao governador Mauro Mendes trabalhando, conversando, já estão fazendo os jantares, os almoços, para tentar emplacar o nome do vice-governador Otaviano Pivetta. Porém, a gente está vendo que está tendo uma certa dificuldade aí. O Pivetta é um homem público testado, foi um excelente prefeito em Lucas do Rio Verde, mas ele tem o estilo dele, é um gauchão, ele não é aquele homem muito carismático, né, mas também, né, a gente torce para quem for o governador do estado seja uma pessoa competente. Lá não é um concurso de Miss Simpatia. Então é um grande nome que os mato-grossenses têm aí para avaliar, né, suas propostas. Tem o Hélito Fagundes também, que não podemos descartar, está finalizando está no mandato de senador. Ele tem mais 4 anos, mas pode ser candidato, né? E ele tem uma força do PL. Como o Mato Grosso é um estado que o conservadorismo é muito acentuado, muito forte, fato esse, o número de prefeituras que o PL conseguiu eleger aqui no estado. As maiores do estado estão na mão do PL. Várzea Grande, Rondonópolis, Cuiabá, que é o maior colégio eleitoral, e Sinop. Então, o Hélito tem isso na mão, né? Mas
não podemos também descartar os irmãos Campos, né? O Jaime tem ventilado aí também que tem, né, tá terminando seu mandato de senador e tem intenção de disputar o governo do estado, né? Não podemos desconsiderar a força política dos Campos, né? São dois irmãos que estão ativos na política. O Júlio está como deputado estadual na Assembleia Legislativa, provavelmente tive informações que ele vai para a reeleição, e o Jaime quer disputar para governo. E detalhe, ele é do partido do governador, do União Brasil, né? Então você vê que vai ter um pega aí, né? Mas o Jaime também quer que o seu nome seja avaliado aí dentro das convenções do partido, do grupo político do governador. Então você vê que não vai ser mole ali não, vai ter uma disputa ali dentro do próprio grupo, entre Pivetta, né, e Jaime Campos. E eu queria também falar, né, de outra figura política que está em ascensão e que trabalha quietinho, né, mas é um grande líder e não podemos deixar de citar o nome dele também, que é o Max Russi. Ele vai ser, para onde ele pender, ele vai ser um diferencial. O Max hoje é uma grande liderança, né? Começou lá como prefeito de Jaciara, aí ganhou seu primeiro mandato, né, de deputado estadual, aí ocupou um cargo de secretário no governo Pedro Táxi, e naquele retorno dele para a Assembleia já ocupou o cargo de secretário, né, e ganhou musculatura, veio para a presidência da Assembleia, e o Max é um grande líder político hoje, que o lado que ele tiver, né, ele vai pesar. É um político habilidoso, jovem ainda, né, tem muita gasolina para queimar ainda, então o Max está aí também um grande líder aí do nosso estado. E aqui quero pedir, vamos finalizando o nosso programa Repercute, com Roberto Bezerra, análises políticas regionais, nacionais e internacionais. E eu quero que você deixe o like, coloca aí, né, clica ali no positivinho assim, ó, para que a gente possa continuar fazendo essas matérias para esclarecer, né, passar essas análises. Todo brasileiro hoje é um analista político, mas nós que eu tive a oportunidade de fazer o curso de Ciência Política e gosto de estudar a matéria, tem que continuar ajudando aí, né, os nossos mato-grossenses, os nossos brasileiros, tá certo? Um abraço a todos. Amanhã a gente faz novo programa. Um abraço, valeu!